Era uma tarde morna de setembro em Goiânia. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja que invadiam a varanda da fazenda Santa Luzia, propriedade que Leonardo mantinha como refúgio há mais de 2 décadas. Sentado em uma cadeira de madeira de lei, o cantor observava o horizonte enquanto tomava um café coado na hora. Aos 61 anos, seu rosto trazia as marcas do tempo, mas seus olhos ainda guardavam aquele brilho característico, uma mistura de alegria e melancolia que se tornara sua marca registrada desde a partida precoce do irmão. Tio, achei umas caixas lá no sótão do celeiro antigo. Parece que tem coisas do meu pai, disse João, filho de Leandro, agora um homem de 32 anos que herdara o queixo forte e o olhar profundo do pai. Leonardo pousou a xícara sobre a mesa de centro e fitou o sobrinho com curiosidade. Que caixas são essas, menino? Achei que já tínhamos organizado tudo depois que seu pai se foi. João deu de ombros. Também pensei isso, mas estávamos fazendo a reforma na parte de cima do celeiro velho, e o pedreiro achou um compartimento escondido atrás de uma parede falsa. Tem umas 3 caixas de madeira lá, pesadas. O coração de Leonardo acelerou. 26 anos haviam se passado desde que perdera o irmão para um câncer raro, e ainda assim, a simples menção de algo que pudesse trazer Leandro de volta à sua memória era suficiente para fazê-lo sentir aquele aperto familiar no peito. Você já abriu? Perguntou, tentando disfarçar a emoção na voz. Não, tio. Achei melhor te chamar primeiro. Algumas têm cadeado, outras não. Mas parecem ser coisas importantes. Leonardo se levantou, sentindo o peso dos anos nos joelhos. Vamos lá, então. Quero ver isso com meus próprios olhos. O celeiro ficava a uns 200 metros da casa principal. Era uma construção antiga, que existia desde antes da dupla fazer sucesso. Leonardo lembrava de quando ele e Leandro, ainda adolescentes, sonhavam em sair dali, conquistar o Brasil com sua música. O lugar guardava memórias de ensaios, de composições escritas à luz de lampião, de promessas feitas sob o céu estrelado do interior goiano. Ao entrar no sótão do celeiro, Leonardo sentiu o cheiro de madeira velha e poeira. Um pedreiro de meia-idade chamado Sebastião estava sentado em um banco improvisado, fumando um cigarro. Ao ver o patrão, levantou-se rapidamente. Seu Leonardo, desculpe o transtorno. Quando achei as caixas, falei para o menino na hora. Não mexi em nada. Leonardo sorriu, colocando a mão no ombro do homem. Fez certo, Sebastião. Obrigado. As caixas estavam empilhadas num canto, parcialmente cobertas por uma lona antiga. Eram 3 baús de madeira escura, com ferragens enferrujadas pelo tempo. Um deles tinha um cadeado, os outros 2 estavam apenas fechados. Vamos levar para a varanda da casa, disse Leonardo. Lá a luz é melhor. Com a ajuda de João e Sebastião, as caixas foram transportadas para a casa principal. O sol já havia se posto completamente, e as luzes amareladas da varanda criavam uma atmosfera quase solene para o momento. Leonardo abriu o primeiro baú com cuidado. Dentro, encontrou documentos antigos, contratos das primeiras apresentações, recortes de jornais amarelados pelo tempo, fotografias de shows em circos e pequenas cidades do interior, quando eles ainda usavam o nome artístico Leandro em Leonardo. Havia também algumas roupas cuidadosamente dobradas, camisas xadrez que usavam no início da carreira. Olha isso, João, disse Leonardo, erguendo uma fotografia em que ele e Leandro, muito jovens, posavam ao lado de um velho Fusca azul. Foi nosso primeiro carro. Compramos dividindo o valor depois de uma temporada de shows em Minas. João pegou a foto com reverência. Meu pai sempre falava desse Fusca. Dizia que vocês dormiam dentro dele quando não tinham dinheiro para hotel. Leonardo riu, sentindo os olhos marejarem. É verdade. E seu pai roncava tanto que às vezes eu preferia dormir do lado de fora, mesmo com frio. O segundo baú continha instrumentos musicais. Um violão antigo com o braço rachado, uma gaita, algumas partituras escritas à mão.
Havia também fitas cassete com etiquetas escritas à mão, a maioria com títulos como Ensaio, Março, 87, ou Ideias Novas, 789. Foi o terceiro baú, aquele com cadeado, que trouxe a maior surpresa. Leonardo tentou várias chaves antigas que guardava, até que uma pequena chave de latão finalmente encaixou. Essa caixa, acho que Leandro fez questão de esconder, murmurou Leonardo, mais para si mesmo que para os outros. Nunca vi isso antes. Ao abrir o baú, encontrou uma coleção de objetos cuidadosamente organizados, cartas ainda lacradas, um diário encadernado em couro, algumas joias simples e, no fundo, uma caixa de madeira menor, entalhada à mão, com as iniciais L e L na tampa. Leonardo pegou a caixinha com mãos trêmulas. Dentro dela, encontrou várias fitas cassete, cada uma com uma data escrita à mão. A mais antiga era de 1983, quando eles ainda não haviam estourado nacionalmente. A mais recente era de junho de 1998, apenas 2 dias antes de Leandro falecer. Meu Deus do céu! Sussurrou Leonardo, segurando a fita mais recente como se fosse feita de cristal. João, você sabia dessas gravações? O sobrinho balançou a cabeça, igualmente emocionado. Não fazia ideia, tio. O que será que tem nelas? Leonardo olhou para o relógio. Já passava das 9 da noite. E vou precisar de um toca-fitas. Ainda tenho um no estúdio pequeno, lá nos fundos. Naquela noite, Leonardo não conseguiu dormir. Depois que João e Sebastião se retiraram, ele ficou sozinho na varanda, olhando para aquela coleção de fitas que guardavam a voz do irmão, congelada no tempo. Pegou o telefone e ligou para Pedro Bial, jornalista e amigo de longa data, com quem mantinha contato desde uma entrevista marcante feita 10 anos após a morte de Leandro. Pedro, desculpe a hora, mas encontrei algo que você precisa ver. É sobre Leandro. Acho que daria uma reportagem incrível. 3 dias depois, a equipe de reportagem chegou à Fazenda Santa Luzia. Pedro Bial veio pessoalmente, acompanhado de um pequeno grupo de profissionais da televisão, um câmera, um técnico de som, uma produtora e um assistente. Leonardo os recebeu com a hospitalidade característica dos goianos, oferecendo um café da manhã típico com bolo de fubá, pão de queijo, frutas frescas colhidas da própria fazenda e café forte. Leonardo, meu amigo, quanto tempo, disse Bial, abraçando o cantor com genuíno afeto. Aos 66 anos, o jornalista mantinha a mesma curiosidade insaciável e olhar perspicaz que o tornaram um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. Pois é, Pedro, a vida não para, né? Obrigado por vir tão rápido, respondeu Leonardo, conduzindo todos para a varanda, onde havia preparado uma pequena mesa com os objetos encontrados nos baús. Depois de acertar detalhes técnicos, as câmeras começaram a rodar. A entrevista inicial foi descontraída, com Leonardo contando como as caixas foram encontradas e o que sentiu ao abri-las depois de tantos anos. É como se o tempo tivesse parado ali dentro, sabe? Tudo conservado exatamente como ele deixou. Meu irmão sempre foi organizado, metódico. Eu era o bagunceiro da dupla, riu Leonardo, com aquela simplicidade que o público sempre admirou. E essas fitas? Perguntou Bial, apontando para a caixinha entalhada que Leonardo mantinha próxima de si como um tesouro. O cantor respirou fundo. Essa é a parte que ainda me emociona muito, Pedro. São gravações que Leandro fez ao longo de 15 anos. Algumas são ensaios, ideias para músicas. Outras são como diários falados. Você já ouviu todas? Questionou o jornalista. Não, só ouvi 2 até agora. Uma de 1991, quando estávamos começando a fazer sucesso de verdade. E essa última, disse, apontando para a fita datada de junho de 1998, gravada 2 dias antes dele partir. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. A produtora discretamente enxugou uma lágrima. O próprio Bial parecia emocionado. Você se importaria de compartilhar o conteúdo dessa última gravação com a gente?
Entendo perfeitamente se for algo muito pessoal. Leonardo hesitou por um momento. Depois, meneou a cabeça. Acho que Leandro gostaria que as pessoas ouvissem. Ele sempre foi um homem de compartilhar, de dar, e eu passei tempo demais guardando essas memórias só para mim. Com cuidado, ele colocou a fita no aparelho de som antigo que havia trazido para a varanda. Pressionou o botão play e ajustou o volume. Após alguns segundos de ruído, a voz de Leandro preencheu o ambiente. Uma voz já fraca pela doença, mas ainda assim inconfundível, com aquele timbre característico que emocionou multidões. Léo, meu irmão, se você está ouvindo isso, provavelmente eu já não estou mais aí. Gravei várias dessas fitas ao longo dos anos, mas essa é especial. O médico acabou de sair daqui e, bem, as notícias não são boas. A voz na gravação fez uma pausa. Ouviu-se um suspiro. Não tenho medo de partir, Léo. Só tenho medo de como vocês vão ficar. Você, a Lore, o Joãozinho, que ainda é tão pequeno, mas sei que você vai cuidar deles por mim. Sempre fomos assim, um completando o outro, não é? Leonardo abaixou a cabeça, os ombros tremendo levemente com a emoção contida. Bial e toda a equipe assistiam em silêncio respeitoso, a câmera captando aquele momento de vulnerabilidade genuína. Queria te agradecer, meu irmão, por tudo, pelos sonhos que realizamos juntos. Lembra quando éramos garotos e cantávamos nas festas de igreja em Goianápolis? Você sempre dizia que um dia íamos conquistar o Brasil. Eu duvidava, mas você nunca perdeu a fé. E olha onde chegamos. Na gravação, ouviu-se Leandro tossir algumas vezes antes de continuar. Tem uma música nova que comecei a escrever. Não vou conseguir terminar, mas está aí no caderno azul, na segunda gaveta da escrivaninha. Chama Amor Além do Tempo. Quem sabe um dia você não grava ela. Seria uma forma de continuarmos cantando juntos, mesmo depois que eu me for. Leonardo levantou o olhar para Bial, surpreso. Eu nunca soube dessa música, Pedro. Nunca achei caderno nenhum. O jornalista fez um gesto para que continuassem ouvindo. A voz de Leandro prosseguia, agora cantarolando suavemente o que parecia ser o refrão de uma canção inédita. O amor é como o vento, ninguém pode ver, mas se sente no peito quando ele quer nascer. A melodia era simples, bonita, tipicamente sertaneja, mas com aquela modernidade que sempre caracterizou o estilo de Leandro em Leonardo. Depois de cantar algumas linhas, Leandro voltou a falar. E aí, gostou? Não está pronta ainda, mas acho que tem potencial. Léo, tem tanta coisa que eu queria dizer, tantos shows que ainda queria fazer, tantas músicas para compor, mas a vida é assim, né? A gente faz planos e Deus ri deles. Houve uma pausa mais longa e quando Leandro voltou a falar, sua voz estava embargada. Só quero que você saiba que vivi cada dia ao máximo, que fui feliz, que realizei muito mais do que sonhei. E grande parte disso foi por sua causa, meu irmão. Pela sua força, pelo seu talento, pela sua teimosia em nunca desistir. Promete que vai continuar, Léo. Promete que vai seguir cantando, levando nossa música, mantendo vivo o que construímos. A essa altura, não havia olhos secos na varanda. O próprio Bial enxugava lágrimas discretamente, enquanto o cameraman tentava manter o foco através das próprias lágrimas. Tenho que ir agora. A Lore está chegando com o João, e não quero que eles me vejam assim. Te amo, meu irmão. Obrigado por tudo. E, ei, quando você estiver no palco, olhe para cima de vez em quando, eu vou estar lá aplaudindo, sempre. A gravação terminou com um clique. Por alguns instantes, ninguém se moveu ou falou. O silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros no jardim e pelo ocasional som do vento nas folhas das mangueiras. Leonardo finalmente levantou-se, desligou o gravador e enxugou os olhos com as costas das mãos. Nunca achei esse tal caderno azul, disse ele com a voz rouca. Procurei por toda parte depois que ele se foi. Queria tanto ter encontrado essa música. Bial
recuperando sua compostura profissional, perguntou: "E agora? Com essa pista sobre o caderno, você acha que pode estar em algum lugar desses baús?" Leonardo olhou para as caixas ainda parcialmente fechadas. "Talvez. Vamos ter que procurar. Seria como um último presente dele, sabe? Uma última canção para compartilharmos." A produtora se aproximou timidamente. "Senhor Leonardo, se o senhor permitir, gostaríamos de acompanhar essa busca. Fazer um documentário não só sobre o que foi encontrado, mas sobre essa jornada de redescoberta." O cantor ficou em silêncio por alguns momentos, considerando a proposta. Depois, com um leve sorriso, assentiu. "Leandro sempre gostou de compartilhar nossa história com os fãs. Acho que ele aprovaria." Nos dias que se seguiram, a Fazenda Santa Luzia transformou-se em um centro de investigação e memória. A equipe de Bial, agora ampliada com pesquisadores e assistentes adicionais, trabalhava meticulosamente no inventário de cada item encontrado nos baús. Leonardo havia convidado também alguns familiares e amigos próximos para ajudar. João, o filho de Leandro, Lorena, a viúva, que agora vivia em Goiânia, e Dudu, o amigo de infância que acompanhou os primeiros passos da dupla. O ambiente era de uma estranha mistura de luto e celebração. Cada objeto resgatado trazia consigo uma história, uma lembrança que fazia todos alternarem entre risos e lágrimas. Leonardo liderava esse processo com uma energia renovada, como se cada descoberta o reconectasse com uma parte do irmão que julgava perdida para sempre. "Olha isso aqui", disse ele numa tarde, segurando um envelope amarelado. "É a primeira crítica que recebemos num jornal grande. O jornalista escreveu que éramos rústicos demais para o mercado fonográfico." Leandro recortou e guardou para nos motivar. Lorena, uma mulher elegante de cabelos grisalhos que mantinha a mesma dignidade serena de quando aparecia ao lado do marido nos eventos, sorriu ao pegar o recorte. "Ele me mostrou isso uma vez. Disse que ia emoldurar e mandar para o crítico quando vocês ganhassem o disco de ouro." "E mandou mesmo", riu Leonardo. O homem depois virou nosso amigo. Até escreveu um livro sobre a gente anos depois. Enquanto vasculhavam documentos e memórias, as fitas cassete iam sendo digitalizadas por um técnico de som. Leonardo ouvia cada uma delas à noite, sozinho, num ritual que era ao mesmo tempo doloroso e reconfortante. Eram ensaios, ideias para arranjos e principalmente aqueles diários falados, onde Leandro registrava pensamentos, preocupações e esperanças ao longo dos anos. Numa manhã particularmente quente, quando já estavam perdendo as esperanças de encontrar o misterioso caderno azul, Dudu chegou animado à fazenda. "Leonardo, lembrei de uma coisa", disse ele, ainda ofegante. "A escrivaninha que Leandro mencionou na fita. Eu acho que sei qual é." Leonardo franziu o senho. "Como assim? Já vasculhamos todas as escrivaninhas da casa e do estúdio." Não. Ele não estava falando da escrivaninha daqui", explicou Dudu. "Lembra daquela casa que vocês mantinham em Pirenópolis? Aquele refúgio onde iam compor quando precisavam de silêncio? Leandro tinha uma escrivaninha antiga lá, de madeira escura, que tinha pertencido ao avô de vocês." Os olhos de Leonardo se arregalaram com a súbita compreensão. "Meu Deus, é verdade! Aquela casinha no pé da serra. Faz tanto tempo que não vou lá. Depois que ele partiu, Você nunca mais voltou", completou Dudu, com gentileza. "E a casa ficou fechada. A Lorena até sugeriu vender alguns anos atrás, mas você não quis." Leonardo se virou para Bial, que acompanhava a conversa com interesse jornalístico. "Pedro, acho que precisamos ir até Pirenópolis." A viagem foi organizada para o dia seguinte. Uma pequena caravana, Leonardo, João, Dudu, Bial e uma equipe reduzida de filmagem, partiu cedo da Fazenda Santa Luzia rumo a Pirenópolis, cidade histórica a cerca de 150 quilômetros de Goiânia. Durante o trajeto,
Leonardo ia narrando histórias para a câmera, relembrando momentos que ele e Leandro passaram na região. Como aquela vez em que ficaram presos na estrada por causa de uma enchente e acabaram compondo entre tapas e beijos, enquanto esperavam a água baixar. Ou quando se perderam nas trilhas da serra e foram resgatados por um velho garimpeiro que não fazia ideia de quem eles eram, mas os convidou para jantar em sua choupana simples. Ao chegarem em Pirenópolis, a primeira parada foi na Praça da Matriz, onde, segundo Leonardo, ele e Leandro haviam se apresentado pela primeira vez fora de Goianápolis, ainda adolescentes, durante uma festa de Nossa Senhora do Rosário. A gente cantou em cima de um palanque improvisado com um som terrível, contou ele, apontando para o coreto da praça. Mas o pessoal gostou tanto que jogaram dinheiro no chapéu. Foi nossa primeira bilheteria de verdade. A casa ficava nos arredores da cidade, numa área rural tranquila, com vista para a Serra dos Pirineus. Era uma construção simples, de estilo colonial, com uma varanda ampla circundando toda a frente. O jardim, outrora bem cuidado, estava agora tomado pelo mato alto, e a pintura azul desbotada descascava em vários pontos. Leonardo ficou parado por alguns instantes diante do portão de madeira, como se reunisse coragem. João colocou uma mão em seu ombro num gesto silencioso de apoio. Faz 26 anos que não venho aqui, confessou Leonardo para a câmera. Não tive coragem. Era nosso lugar secreto, sabe? Onde a gente vinha quando precisava escapar de tudo. Da fama, das agendas, das cobranças. Com mãos levemente trêmulas, ele destrancou o cadeado do portão e depois a porta principal da casa. O interior estava empoeirado, com lençóis brancos cobrindo os poucos móveis, mas surpreendentemente bem preservado. O cheiro de mofo e tempo parado era forte, mas havia também um outro aroma, de madeira antiga e do que parecia ser sândalo, um incenso que Leandro costumava acender enquanto compunha. Parece que o tempo não passou aqui dentro, murmurou Dudu, olhando ao redor com nostalgia. Leonardo caminhava lentamente pelo espaço, tocando objetos, relembrando. Na sala de estar simples, um violão antigo ainda estava apoiado contra a parede. Na cozinha pequena, pratos e talheres aguardavam numa cristaleira, como se esperassem ser usados a qualquer momento. Finalmente, chegaram a um pequeno escritório nos fundos da casa. Uma escrivaninha de madeira escura, entalhada à mão, ocupava o centro do cômodo, de frente para uma janela que emoldurava a vista da serra. É essa, disse Leonardo, com a voz embargada, a escrivaninha do vovô Antônio. Lentamente, ele se aproximou e puxou a segunda gaveta. Estava trancada. Tem uma chave? Perguntou Bial, captando a atenção do momento. Leonardo pensou por um instante. Depois sorriu com a lembrança. Tem sim. Leandro sempre a escondia no mesmo lugar. Ele se abaixou e tateou sob a escrivaninha, encontrando um pequeno compartimento secreto entalhado na madeira. De lá, retirou uma chavinha dourada. Ele era assim, metódico até nas pequenas coisas, explicou, enquanto destrancava a gaveta. Dentro havia vários cadernos organizados por cor e tamanho. E lá estava, um caderno de capa dura azul marinho com as iniciais L.C., gravadas em dourado no canto inferior. Leonardo o pegou com reverência, como se segurasse algo sagrado. Ao abri-lo, um pequeno papel dobrado caiu sobre a escrivaninha. Era um bilhete escrito à mão. Léo, se você encontrou este caderno, é porque finalmente voltou ao nosso refúgio. Demorou, hein, irmão? Mas eu sabia que um dia você viria. Aqui estão minhas últimas ideias, meus últimos sonhos musicais. Faça bom uso deles. Com amor eterno, Leandro. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Leonardo, sem qualquer tentativa de contê-las. João abraçou o tio, também emocionado. Bial, respeitando o momento, fez um sinal para que o cameraman se afastasse um pouco. Após alguns minutos, Leonardo enxugou o rosto e começou a folhear o caderno. Nas últimas páginas, encontrou o que procurava. A letra completa de Amor Além do Tempo,
com anotações para o arranjo musical nas margens. Havia até mesmo um pequeno diagrama mostrando a estrutura da música e indicações para solos de violão. Está tudo aqui, sussurrou Leonardo, maravilhado. A música inteira, pronta para ser gravada. Bial se aproximou novamente. Você acha que conseguiria cantá-la agora, mesmo sem nunca tê-la ouvido completa? Leonardo olhou para o caderno, depois para o violão encostado na parede da sala. Por um momento, pareceu hesitar. Então, com determinação renovada, assentiu. Vou tentar. Por ele. De volta à fazenda Santa Luzia, uma atmosfera de expectativa tomava conta do ambiente. A notícia de que uma canção inédita de Leandro havia sido encontrada espalhou-se rapidamente entre amigos, familiares e alguns jornalistas que mantinham contato próximo com Leonardo. O estúdio caseiro que o cantor mantinha nos fundos da propriedade foi preparado para um momento histórico, a primeira leitura completa de Amor Além do Tempo. Leonardo havia passado os últimos 2 dias debruçado sobre o caderno azul, estudando meticulosamente cada nota, cada palavra deixada pelo irmão. O técnico de som, Marcelo, que trabalhava com a dupla desde 1992, foi chamado às pressas de São Paulo para ajudar na gravação. É como voltar no tempo, comentou Marcelo, enquanto ajustava os equipamentos. Lembro de quando vocês dois entravam aqui e ficavam horas testando arranjos, brigando por causa de uma nota, rindo. Era mágico de assistir. Leonardo sorriu, ajustando a altura do microfone. Leandro era perfeccionista. Não soltava uma música sem ter certeza absoluta de que estava do jeito que ele queria. Às vezes, a gente passava a madrugada inteira por causa de um verso, uma melodia que não soava exatamente como ele imaginava. A sala de controle do pequeno estúdio estava cheia. Além de Bial e sua equipe, estavam presentes João, Lorena, Dudu e alguns dos músicos que acompanhavam Leonardo nos shows atualmente. Todos aguardavam em silêncio respeitoso, conscientes do significado daquele momento. No centro da sala de gravação, Leonardo sentou-se em um banquinho de madeira, violão no colo, o caderno azul aberto em uma estante à sua frente. Respirou fundo, fechou os olhos por um instante, como se buscasse concentração. Ou talvez buscasse a presença do irmão. Estamos prontos quando você estiver, Léo, disse Marcelo pelo intercomunicador. Leonardo abriu os olhos, olhou para a letra uma última vez e então começou a dedilhar os primeiros acordes. A melodia era suave, tipicamente sertaneja em sua estrutura, mas com aquela sofisticação que sempre diferenciou Leandro e Leonardo de outras duplas. E então ele começou a cantar. Dizem que o tempo cura tudo, que a saudade um dia vai passar, mas há amores que são eternos, como estrelas a brilhar. Sua voz, mais grave com a idade, mas ainda potente, preencheu o estúdio. Nas primeiras estrofes, era possível perceber uma certa hesitação, um cantor se familiarizando com uma música nova. Mas, ao chegar ao refrão, algo extraordinário aconteceu. A voz de Leonardo ganhou confiança, emoção, como se a música sempre tivesse feito parte dele. O amor é como o vento. Ninguém pode ver, mas se sente no peito quando ele quer nascer. E mesmo quando a vida nos separa sem querer, há um laço invisível que o tempo não pode romper. Na sala de controle não havia um olho seco. Lorena cobria o rosto com as mãos, os ombros tremendo em choro silencioso. João a abraçava, igualmente emocionado. Bial, o jornalista experiente que já havia coberto guerras e tragédias, não conseguia conter as próprias lágrimas. A música prosseguia, contando a história de um amor que transcende o tempo e a separação física. As metáforas eram simples, mas profundas. O vento, as estrelas, o horizonte que parece inalcançável, mas está sempre presente. Era como se Leandro soubesse que estava se despedindo, não apenas da vida, mas deixando um último recado para o irmão e para todos que amava. Ao chegar na última estrofe, a voz de Leonardo falhou por um instante. Ele parou, respirou fundo e continuou.
E quando a noite chegar e o céu se iluminar, olhe para as estrelas. Estarei a te esperar, não como um adeus eterno, mas como um até logo, pois o amor verdadeiro nunca sabe terminar. Quando os últimos acordes do violão silenciaram, ninguém na sala de controle se moveu ou falou por vários segundos. Era como se todos precisassem de um momento para processar o que haviam acabado de testemunhar. Leonardo permaneceu imóvel na cadeira, olhos fechados, uma lágrima solitária descendo por seu rosto. Foi Marcelo quem finalmente quebrou o silêncio, falando suavemente pelo intercomunicador. Léo, isso foi perfeito. Leonardo abriu os olhos, enxugou o rosto e olhou para a sala de controle através do vidro. Vocês acham que ele ia gostar? Gostar? Respondeu João, que havia se aproximado do intercomunicador. Tio, ele escreveu isso para você cantar. Era um presente, e você acabou de entregá-lo da forma mais bonita possível. Bial, recompondo-se, entrou na sala de gravação. Leonardo, isso foi extraordinário. Acho que acabamos de testemunhar um momento histórico da música sertaneja brasileira. Uma última canção de Leandro em Leonardo, 26 anos depois. Leonardo assentiu, ainda emocionado. Parecia que ele estava aqui, Pedro. Juro que em alguns momentos eu podia sentir ele do meu lado, como nos velhos tempos. E o que você pretende fazer com essa música agora? Perguntou o jornalista. Leonardo pensou por um momento antes de responder. Vou gravá-la profissionalmente, mas não como um single comum. Não para fazer sucesso ou vender discos. Quero fazer algo especial, que honre a memória dele. Talvez um projeto beneficente para ajudar pessoas com o mesmo tipo de câncer que levou meu irmão. A ideia tomou forma rapidamente nos dias que se seguiram. A gravação de Amor Além do Tempo seria o ponto central de um documentário sobre a vida e o legado de Leandro, produzido pela equipe de Bial, com renda revertida para instituições de pesquisa e tratamento do câncer. Leonardo convidou vários amigos músicos para participarem. Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Roberta Miranda, Daniel, artistas que haviam compartilhado a estrada com a dupla nos anos 90 e mantinham viva a amizade. A notícia vazou para a imprensa e logo o Brasil inteiro comentava sobre a música inédita deixada por Leandro. Nas redes sociais, fãs compartilhavam memórias, vídeos antigos, homenagens. Era como se o país redescobrisse o amor pela dupla que havia marcado uma geração. É incrível como o tempo passa, mas o carinho das pessoas permanece, comentou Leonardo, observando a repercussão através de seu celular. 26 anos, e eles ainda se emocionam como se fosse ontem. Uma semana após a descoberta, o estúdio estava pronto para a gravação profissional. Uma pequena orquestra foi montada, seguindo as instruções deixadas por Leandro no caderno azul. O arranjo seria mais elaborado que a versão acústica inicial. Violinos, viola, violoncelo, além dos tradicionais violões e acordeão que caracterizavam o som da dupla. Na véspera da gravação, um fato curioso aconteceu. Sebastião, o pedreiro que havia encontrado os baús no celeiro, procurou Leonardo com um semblante preocupado. Seu Leonardo, tem uma coisa que eu não contei sobre quando achei aquelas caixas, disse ele, nervoso. O que foi, Sebastião? No dia que encontrei os baús, quando estava sozinho lá no sótão, juro que ouvi alguém cantarolando. Pensei que fosse o rádio do meu ajudante, mas ele tinha saído para buscar material. Era uma voz de homem, baixinha, cantando uma música que eu nunca tinha ouvido antes. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E como era essa música? Não lembro direito da letra, seu Leonardo. Só lembro que falava algo sobre vento, sobre sentir no peito. Achei bonita. Só depois, quando o senhor tocou lá no estúdio, é que percebi que era a mesma música. Leonardo ficou em silêncio, processando aquela informação. Não era um homem supersticioso, mas também não descartava os mistérios da vida que não podiam ser explicados facilmente. Obrigado por me contar isso, Sebastião, disse finalmente.
Algumas coisas a gente não precisa entender, só aceitar. No dia seguinte, o estúdio estava preparado para o grande momento. Músicos afinavam seus instrumentos, técnicos ajustavam equipamentos, a equipe de filmagem posicionava câmeras. Leonardo, vestido com uma camisa azul, a cor favorita do irmão, aguardava em silêncio, folheando mais uma vez o caderno encontrado. Foi então que notou algo que havia passado despercebido. Nas últimas páginas, após a letra de Amor Além do Tempo, havia um pequeno texto, quase um pós-fácil, escrito à mão por Leandro. Léo, música é eterna. As vozes podem se calar, mas as canções permanecem. E enquanto alguém cantarolar nossas melodias, estaremos juntos, de alguma forma. Não diga adeus à nossa música quando eu partir. Prometa que vai continuar cantando. Continue levando alegria, que é o que sempre quisemos fazer. A vida é curta, mas a arte é longa. E o amor, bem, o amor é para sempre. Leonardo leu e releu aquelas palavras, como se absorvesse cada uma delas. Quando finalmente entrou na cabine de gravação, havia uma serenidade em seu rosto que surpreendeu a todos. Não era mais apenas um cantor prestes a gravar uma música, era um irmão cumprindo uma promessa. E vamos fazer isso direito, disse ele para os músicos, como se ele estivesse aqui, porque, de alguma forma, ele está. A gravação começou. Os primeiros acordes dos violões, suaves, introduziram a melodia. Em seguida, o acordeão entrou, trazendo aquele tom nostálgico tão característico da música sertaneja. E então, a voz de Leonardo, madura, emocionada, mas firme como nunca, começou a contar a história de um amor que transcende o tempo. O refrão foi cantado com uma intensidade que fez os técnicos de som trocarem olhares de admiração. Era como se Leonardo cantasse não apenas com a própria voz, mas carregando também a essência do irmão em cada nota. Quando chegaram à última estrofe, ele pediu uma pausa inesperada. Tenho uma ideia, disse. Vamos fazer algo diferente aqui. Com a ajuda de Marcelo, o técnico de som, ele retirou da bolsa a fita cassete que continha a última gravação de Leandro, aquela onde ele cantarolava trechos da música. Após alguns ajustes técnicos, conseguiram isolar o trecho onde Leandro cantava o refrão. Quero incluir a voz dele na gravação, explicou Leonardo. Não sei se vai funcionar tecnicamente, mas quero tentar. Marcelo hesitou. A qualidade da fita não é boa, Léo. E a voz dele estava fraca nessa gravação. Não importa, insistiu Leonardo. Não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Depois de várias tentativas e ajustes, conseguiram. Na versão final, o último refrão começava com a voz de Leonardo e, sutilmente, a voz de Leandro se unia a ele. Não em uma dublagem artificial, mas como um eco distante, uma presença que se fazia sentir mais no coração que nos ouvidos. Quando os últimos acordes silenciaram, havia um clima quase sagrado no estúdio. Ninguém falou por vários segundos. Foi Bial quem finalmente quebrou o silêncio. Acho que acabamos de testemunhar um milagre da música, disse ele, visivelmente emocionado. Uma dupla reunida contra todas as probabilidades. 3 meses se passaram desde a descoberta da fita e do caderno azul. O documentário produzido por Pedro Bial, intitulado A Última Canção, estava pronto para ser lançado, com estreia marcada para o Dia dos Irmãos, 5 de setembro, data que Leonardo escolheu especialmente pelo simbolismo. A música, Amor Além do Tempo, havia sido lançada um mês antes como single, acompanhada de um videoclipe que alternava imagens atuais de Leonardo cantando com filmagens de arquivo da dupla. O sucesso foi instantâneo e avassalador. Em menos de 24 horas, a canção atingiu o topo das plataformas de streaming, bateu recordes de visualizações no YouTube e dominou as rádios de norte a sul do país. O mais impressionante, porém, era o efeito que a música causava nas pessoas.
Nas redes sociais, multiplicavam-se vídeos de fãs chorando ao ouvir a canção, relatos de como a dupla havia marcado suas vidas, histórias de pessoas que haviam superado momentos difíceis ouvindo Leandro em Leonardo. Era como se o Brasil inteiro revivesse coletivamente uma parte importante de sua memória afetiva e musical. Leonardo acompanhava tudo com uma mistura de surpresa e gratidão. Nunca imaginei que seria assim, confessou ele durante uma entrevista. Pensei que fosse emocionar os fãs mais antigos que cresceram com a gente. Mas estou vendo jovens, pessoas que nem eram nascidas quando Leandro partiu, se emocionando como se o tivessem conhecido. Para o lançamento do documentário, foi planejado um evento especial no Allianz Parque, em São Paulo. Não seria um show convencional, mas uma exibição do filme, seguida de uma apresentação acústica de Leonardo, interpretando canções emblemáticas da dupla e, claro, a inédita Amor Além do Tempo. A procura por ingressos foi tão intensa que o sistema de vendas online colapsou nos primeiros minutos. Em poucas horas, os 55 mil lugares estavam esgotados. A organização decidiu então transmitir o evento ao vivo pela televisão e internet, para que todos pudessem participar daquele momento histórico. Na manhã do grande dia, Leonardo acordou cedo no hotel em São Paulo. Sentia uma energia diferente, uma mistura de nervosismo e serenidade que não experimentava há muito tempo. Após o café da manhã, recebeu uma ligação inesperada. Era Roberto Carlos. Leonardo, meu amigo, queria te desejar boa sorte hoje, disse o rei. Ouvi sua música nova. É linda demais. Leandro estaria orgulhoso. Aquelas palavras, vindas de um dos maiores ídolos da música brasileira, tocaram Leonardo profundamente. Obrigado, Roberto. Significa muito vindo de você. Você sabe que perdi meu parceiro, meu irmão Erasmo, recentemente, continuou Roberto Carlos. Então entendo bem o que está sentindo. Essa música é como se fosse uma ponte entre vocês dois, entre o ontem e o hoje. Ao desligar o telefone, Leonardo sentiu-se fortalecido. Aquele seria um dia importante não apenas para ele, mas para todos que amavam a música brasileira e acreditavam no poder que ela tinha de conectar pessoas, tempos, memórias. À tarde, durante o ensaio de som no Allianz Parque, Leonardo observava a equipe técnica finalizar os ajustes quando notou um grupo de pessoas sendo conduzido à área VIP próxima ao palco. Eram cerca de 20 fãs, de idades variadas, todos usando camisetas com fotos da dupla. Quem são eles? Perguntou a Paulo, seu empresário. Ah, esqueci de te contar, respondeu Paulo. São fãs especiais que selecionamos através de uma campanha nas redes sociais. Pedimos que as pessoas contassem histórias de como Leandro e Leonardo mudaram suas vidas. Escolhemos as mais emocionantes. Leonardo aproximou-se do grupo, curioso. Um a um, os fãs compartilharam suas histórias. O casal de idosos que se conheceu num show da dupla em 1991. A senhora que ouvia Pense em Mim todas as noites para o filho com paralisia cerebral, que sorria sempre que a música tocava. O rapaz que aprendeu a tocar violão para interpretar Entre Tapas e Beijos no casamento dos pais, realizando um sonho antigo do pai doente. Cada história emocionava Leonardo mais que a anterior. Mas foi a última fã, uma jovem de aproximadamente 25 anos, que realmente o surpreendeu. Meu nome é Melissa, disse ela, visivelmente nervosa. Nunca vi vocês cantando juntos, pois nasci no ano em que Leandro faleceu. Mas meu pai era fã incondicional e me criou ouvindo suas músicas. Ele morreu há 2 anos, de câncer, assim como seu irmão. Leonardo apertou a mão da jovem, solidário. Sinto muito pela sua perda. Obrigada. Mas o que eu queria mesmo contar é o que aconteceu quando ouvi Amor Além do Tempos pela primeira vez, continuou ela. Estava dirigindo, voltando do trabalho. A música começou a tocar no rádio e... não sei explicar.
Tive uma sensação tão forte da presença do meu pai, como se ele estivesse ali, no banco do passageiro, cantando junto. Foi tão real que tive que parar o carro. A jovem enxugou uma lágrima antes de prosseguir. Sei que parece loucura, mas aquela música é como se fosse uma mensagem, não só de Leandro para você, mas de todos que se foram para quem ficou. Uma lembrança de que o amor não acaba, só se transforma. Leonardo ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo aquelas palavras. Então, num gesto impulsivo, abraçou a jovem. Não é loucura, sussurrou. É exatamente isso que a música faz. Conecta pessoas, tempos, sentimentos. Obrigado por compartilhar isso comigo. A noite chegou e o Allianz Parque estava completamente lotado. Uma energia palpável de expectativa preenchia o ambiente. No telão gigante instalado sobre o palco, imagens de Leandro e Leonardo em diferentes fases da carreira iam sendo exibidas, embaladas por um medley instrumental de seus maiores sucessos. Nos bastidores, Leonardo se preparava. Vestia uma camisa branca simples, jeans e botas. O visual despojado que sempre caracterizou a dupla, que nunca se rendeu a figurinos elaborados ou artifícios cênicos. A única concessão era um lenço azul no pescoço, uma homenagem sutil ao irmão. Pedro Bial, que apresentaria o evento, veio cumprimentá-lo. Pronto para a grande noite? Leonardo respirou fundo. Acho que nunca estarei totalmente pronto, Pedro, mas estou em paz. E isso é o que importa. Às 21 em ponto, as luzes se apagaram. Um único holofote iluminou o centro do palco, onde Bial surgiu, elegante em seu terno escuro. Boa noite, Brasil, começou ele. Estamos aqui para celebrar não apenas uma música nova, mas um reencontro. Um reencontro entre irmãos, entre artistas e público, entre passado e presente. Uma prova de que, como diz a canção que vamos ouvir hoje, o amor verdadeiro nunca sabe terminar. A plateia explodiu em aplausos. O documentário começou a ser exibido. 90 minutos que narravam a história da descoberta dos baús, das fitas, do caderno azul, entremeados com a história da dupla. Depoimentos de familiares, amigos e outros artistas. Quando chegou a cena da primeira vez em que Leonardo ouviu a voz do irmão na fita cassete, 55.000 pessoas choravam em uníssono. Ao término do filme, o palco se iluminou novamente. Leonardo entrou sozinho, carregando apenas seu violão. A ovação foi ensurdecedora. Pessoas de pé, aplaudindo, gritando, algumas erguendo cartazes com fotos da dupla e mensagens de amor. Emocionado, ele aguardou alguns minutos até que o público se acalmasse. Então, aproximou-se do microfone. Boa noite, disse simplesmente. Obrigado por estarem aqui, por manterem viva a memória do meu irmão, por nos permitirem continuar fazendo o que sempre amamos, cantar para vocês. Sem mais palavras, dedilhou os primeiros acordes de Pense em Mim, um dos maiores sucessos da dupla. A plateia acompanhou cada verso, transformando o estádio em um gigantesco coral. Seguiram-se outras canções emblemáticas, Entre Tapas e Beijos, Talismã, Solidão, cada uma recebida com a mesma emoção pela plateia que cantava cada palavra de cor. Após 1 hora de apresentação, Leonardo fez uma pausa. O momento que todos aguardavam havia chegado. Agora, disse ele, quero cantar para vocês a última canção que meu irmão escreveu. Uma canção que ficou guardada por 26 anos, esperando o momento certo para ser ouvida. Uma canção sobre algo que todos nós sentimos, mas às vezes temos dificuldade em expressar. O amor que transcende o tempo, a distância, até mesmo a morte. Um silêncio reverente tomou conta do estádio. Leonardo ajustou o violão, fechou os olhos por um instante, como se buscasse inspiração. E então começou a cantar, Amor Além do Tempo. Desde a primeira nota, era como se uma magia se instalasse no ambiente. 55.000 pessoas respirando em sincronia, unidas por uma mesma emoção.
Algumas erguiam os celulares com a lanterna acesa, criando um céu estrelado artificial dentro do estádio. Outras simplesmente fechavam os olhos, deixando-se levar pela música. Ao chegar ao último refrão, onde a voz de Leandro sutilmente se unia à sua na gravação original, algo extraordinário aconteceu. Como se movidos por um impulso coletivo, todos no estádio começaram a cantar junto, criando um efeito impressionante. Milhares de vozes complementando e amplificando aquele dueto impossível entre os irmãos. Leonardo, surpreso com aquela manifestação espontânea, parou de cantar por um instante, deixando que o público conduzisse a música. Suas mãos continuavam a dedilhar o violão, mas seus olhos marejados percorriam aquele mar de pessoas unidas em uma só voz. Foi então que notou, próximo ao palco, a jovem Melissa, a fã que havia compartilhado sua história horas antes. Ela cantava com os olhos fechados, lágrimas escorrendo pelo rosto, um sorriso sereno nos lábios. Ao seu lado, um lugar vazio, como se estivesse guardado para alguém. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por um breve momento, pareceu ver uma figura translúcida ao lado da jovem, a silhueta de um homem também cantando. Piscou e a imagem desapareceu. Sorriu, atribuindo aquilo à emoção do momento, às luzes do show, à imaginação estimulada por tantos sentimentos. Retomando o canto para os versos finais, Leonardo sentiu uma certeza que há muito não experimentava. Leandro estava ali, não como um fantasma ou uma aparição sobrenatural, mas na música, nas memórias, no amor das pessoas que lotavam aquele estádio e dos milhões que assistiam de casa. Quando a última nota silenciou, o público irrompeu em aplausos ensurdecedores. Leonardo curvou-se em agradecimento, a mão direita sobre o coração. Não havia palavras que pudessem expressar o que sentia naquele momento. Após alguns minutos, o público começou a entoar em uníssono: Leandro e Leonardo, Leandro e Leonardo. Era um pedido impossível de ser atendido literalmente. Mas Leonardo entendeu a essência daquele clamor. Aproximando-se novamente do microfone, com a voz embargada pela emoção, disse simplesmente: ele está aqui, sempre esteve. E então, num gesto que surpreendeu a todos, apontou para o céu e depois para o próprio peito, antes de completar: a música nunca morre, o amor nunca acaba. Apenas se transforma, como o vento que não podemos ver, mas sentimos no coração. Com essas palavras, encerrou-se não apenas aquela noite histórica, mas um ciclo de 26 anos de luto e saudade. Amor Além do Tempo não era apenas uma canção, era uma ponte entre o passado e o presente, um reencontro entre irmãos separados pelo destino, uma prova de que algumas conexões são, de fato, eternas. No dia seguinte, todos os jornais do país traziam manchetes sobre o evento. De a noite em que o Brasil inteiro chorou, dizia um: Leonardo e Leandro, o reencontro através da música, anunciava outro. Mas foi uma pequena nota, publicada em um jornal local de Goiânia, que talvez tenha captado melhor a essência do que aconteceu. Ontem à noite, no Allianz Parque, em São Paulo, testemunhamos algo raro, a prova de que a arte é capaz de vencer o tempo, a distância e até mesmo a morte. Por algumas horas, uma dupla que marcou a história da música brasileira voltou a existir. Não através de tecnologia ou efeitos especiais, mas através do mais simples e poderoso dos sentimentos humanos, o amor. E todos nós, presentes ou não, fomos tocados por essa verdade universal que Leonardo e Leandro sempre cantaram, que o amor, quando é verdadeiro, encontra sempre um caminho. Leonardo, ao ler essas palavras em sua fazenda na manhã seguinte, sorriu. Olhou para a caixinha entalhada com as iniciais LL, agora guardada em uma estante especial na sala, junto com o caderno azul e algumas fotografias. Não era apenas um baú de memórias, era um tesouro vivo, pulsante,
uma parte de Leandro que continuaria a existir enquanto houvesse música, enquanto houvesse amor. Pegando o violão, sentou-se na varanda e começou a dedilhar suavemente os acordes de Amor Além do Tempo. E por um instante, sentiu novamente aquela presença familiar ao seu lado, não como uma visão ou um fantasma, mas como uma certeza no coração. A certeza de que alguns laços são, de fato, eternos, que alguns amores realmente transcendem o tempo, e que a música, essa linguagem universal da alma, é o mais poderoso testemunho dessa verdade.